Construção de pontes metálicas é o tema do episódio de hoje. E para me ajudar nesse bate-papo, eu tenho a presença de um grande amigo que é engenheiro Rafael dos Santos, que vai me ajudar aqui na condução desse bate-papo, que eu só vou revelar o nosso convidado depois da vinheta. Construcast, arquitetura, engenharia e construção. Este episódio é um oferecimento Hub e Construção. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no Construcast. Hoje eu tenho a honra de receber um engenheiro civil que eu admiro demais. Já tive contato com ele aí no passado e hoje tenho a honra de receber aqui no Construcast. O nome dele é... Você quer falar? Você fala. Posso falar? Claro. Olha o suspense. Então, gente, antes de revelar, já pega um caderno, aproveita este episódio porque vai estar demais. José Augusto, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Você tem cases incríveis que vamos falar ao longo do nosso bate-papo, então reforço. Fiquem até o final, porque uma aula como essa que teremos aqui hoje, tem gente pagando mais de 10 mil reais para ter acesso a um conteúdo como esse. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer esse bate-papo, tá? E se eu puder contribuir com esse desenvolvimento dessas ideias em construções, em estrutura metálica, conte comigo. Então vamos nessa? Vamos iniciar. José Augusto, eu queria que você contasse um pouquinho como que você se enveredou, como que você entrou na construção civil e, sobretudo, em um nicho, né, tão importante para o desenvolvimento do país, que é pontes metálicas. Legal. Bem, eu entrei na Abrafer em 99, né? Eu já era técnico em construção civil, estava na faculdade ainda e entrei como estagiário, né? Buscando uma oportunidade na área de construção industrializada, né? Desde então me dedico só à estrutura metálica, né? Não só a pontes. Abrafer, onde eu trabalho, a gente se envolve com tudo que é construção metálica, em especial obras de grande porte, né? Obras industriais, papel celulose, mineração, indústrias químicas, o que seja, infraestrutura, muita coisa, pontes, viadutos, estádios, aeroportos, né? E edifícios múltiplos andares, linhas de transmissão. A gente faz também muita parte de energia, tem um viés grande de energia, subestações, estrutura fotovoltaica mais recentemente, que entrou na nossa pauta também, tá? Até para citar alguns projetos relevantes aqui, você tem, por exemplo, que o estádio do Corinthians, né? Sim, durante o Mundial, a Copa, a gente fez o estádio do Corinthians, fizemos o estádio do Atlético Paranaense no Paraná, fizemos aquela parte do retrofit interno das arquibancadas do Maracanã. Depois das Olimpíadas fizemos também a Arena do Futuro, a Arena da Juventude, que é estádio de handebol, estádio de basquete no Rio de Janeiro, né? Tem aquelas passarelas também, super importantes. Passarela a gente tem um monte de cases aí, acho que em volume as maiores que a gente fez foi em Salvador. Em né? Salvador, sim. Isso, no complexo da rodoviária, complexo de Imbuí, e são passarelas bem robustas lá. Inclusive, você que está ouvindo esse episódio pelas plataformas de áudio, se você quiser ir assistir em nossas plataformas de vídeo, tá passando algumas imagens desses cases que o nosso convidado está trazendo aqui. Agora, para fazer a primeira pergunta, eu gostaria de que você fizesse, Rafael. Com certeza, é um prazer estar contigo. Obrigado, Rafael. Para quem não está Se vendo... apresente um pouquinho para as pessoas também. Sou engenheiro Rafael dos Santos, autista com superdotação, tem que falar, né? O pessoal que está me vendo, às vezes vai notar que eu não vou fazer essa comunicação visual, mas oral nós conseguimos. Trabalho com desenvolvimento de sistemas construtivos, desenvolvimento de novos sistemas, ensaios, laudos e documentação normativa. Tá? Além disso, sou patologista e consultor de estruturas. Ótimo. Eu visito uma dessas obras que ele citou e, para quem não sabe, é uma visita em São Paulo, visitar a Arena Corinthians. Concordo contigo. A solução. Cara, que eu não tenho sentimento, cara. Eu tô arrepiado. Porque a solução que se deu ali são 4 apoios. Exatamente. E assim, são nós. É uma concepção e solução metálica digna
de melhor solução no mundo de primeiro mundo. E quando se observa, eu observo muito estádios Giuseppe Meazza, na Itália, Allianz Arena, e por incrível que pareça, ninguém tem uma solução tão ousada quanto de vão, primeiramente, né? O vão lá é surreal. Quase 200 metros, 195. 200 Cara, Dos lados tem noção. norte e sul. Eu não sei se você sabe, Aquilo não era bem o surreal. tema aqui, mas Mas é um aquecimento. Eu tô vai. mesmo, ó. essa Arena do Corinthians foi uma das montagens mais complexas, porque estruturalmente aquela cobertura funciona como uma placa. O único ponto rígido que segura tudo é no bloco oeste, no lado oeste. Todas as outras colunas do lado leste, elas são birrotuladas na base e no topo, em 2 sentidos. Isso quer dizer que as colunas não param de pé. Elas simplesmente se equilibram, elas conseguem transmitir esforço vertical, mas elas não transmitem nenhum tipo de esforço horizontal para a estrutura de concreto onde se apoia. Então o que acontece? Até que a estrutura estivesse integralmente pronta, né, conectado o lado oeste com o lado leste, através daqueles 2 grandes vãos do lado norte e sul, a estrutura era instável. Então a gente criou contraventamentos temporários em todas as colunas, né, nos 2 sentidos ortogonais, diagonalmente, e fez a montagem para aquilo ficar estável, né? E pouca gente sabe, é uma curiosidade, mas a gente teve que montar aquelas colunas fora de prumo, inclinadas para o lado oeste, porque quando a gente descimbrou os lados norte e sul, elas foram montadas em cima de colunas, a estrutura se acomodou, como tem que se acomodar, tudo se acomoda, né? E ao se acomodar, ao diminuírem a flecha, elas aumentaram de extensão. E ao aumentar de extensão, como o lado oeste era rígido, elas empurraram o lado leste em torno de 5 centímetros para trás, né? Então as colunas estavam fora de prumo, elas vieram por prumo depois do descimbramento, né? Então foi uma operação muito legal. Isso, né? Eu acompanhei. Legal, acompanhei isso. Eu falo não só como um corintiano, tá? Olha aí. Você é corintiano. Sou corintiano. Não, isso não. É porque somos operários, construção civil, tem tudo a ver. Mas é sensacional essas soluções. Essa, de maneira geral, o que ele traz aqui é de uma riqueza técnica que quem tá ouvindo não tem noção. E gratuito, conteúdo gratuito, como Cara, eu falei no início. Isso aqui é case para um doutorado. Tô falando alguma mentira? Acho que não. Esse projeto, né, foi um projeto que foi o cálculo, veio da Alemanha, tá? E a gente foi para a Alemanha mais de uma vez ajustar esse projeto, né? Até essas ideias dos pinos duplos foi uma ideia nossa, adequando o projeto, que inicialmente era uma solução até teoricamente mais limpa, era uma rótula esférica embaixo, uma rótula esférica em cima, mas trazendo para a realidade brasileira, o custo disso ficava gigantesco, enorme. Então a gente falou, bem, dá para simular esse efeito de rotação de uma esfera perfeita, trazendo pinos em 2 sentidos que fazem basicamente quase o mesmo efeito, mas essa diferença de um para o outro é desprezível versus o ganho econômico que se tem, né? Esteticamente também é limpo, Exatamente. é clean. E agora podemos falar da pauta do episódio. Da ponte. Pois não. Né? Vamos falar dos desafios na construção de pontes metálicas. Pode fazer sua primeira pergunta, Sim. Rafael. Quando nós falamos de pontes, nós falamos sobre ligar, nós falamos sobre proporcionar a capacidade de respeitar um conceito constitucional. Às vezes a gente se esquece disso. A gente garante ir e vir quando a gente fala de uma ponte. A dificuldade, o Brasil, a gente tem uma situação a gente não tem mar no Brasil, a gente tem só oceano, vai para o oceano diretamente, e uma quantidade gigante de rios, né? Então, as pontes, elas se tornam um meio de viabilidade, de conexão e de propiciar esse direito constitucional a muitas pessoas e garante que muito do progresso do país chegue em situações, principalmente ajudando em déficit habitacional, porque ajuda a chegar alimento. Então, a importância da ponte, não só como um elemento de estrutura, gostaria que você falasse, pode chamar de Zé Augusto? Pode chamar de Zé Augusto. Aliás, é o nome de guerra. Zé Augusto. Porque lembra o cantor, né? Não é? Que não é o cantor. Essa parte eu não sei se é tão positiva, mas enfim. Eu nem sei, assim, não o nome, só a sonoridade. Então, Zé, a parte que
que eu gostaria que você falasse, até depois para a gente entrar na parte técnica propriamente dita, mas a importância da construção das pontes para o desenvolvimento local e o desenvolvimento como um ecossistema mesmo. Ou seja, vou pegar 2 exemplos. Ponte Rio-Niterói e terceira ponte que liga Vila Velha à Vitória. Para mim, são cases assim que explicam muito do desenvolvimento dessas capitais. Né? A terceira ponte, a questão dela como um case, mas a parte, para quem não sabe, ela é mista. E a questão da ponte Rio-Niterói também, que é um colosso, né? Para a engenharia do mundo como um todo. Qual que é a importância dessas pontes e da facilidade delas para poder propiciar esse desenvolvimento e garantir com que essas coisas aconteçam no âmbito geral e social do nosso povo brasileiro? É exatamente como se falou. Né? Hoje em dia, existem alguns elementos, sejam da natureza ou feitos pelo homem, que criam essa separação. Né? Então, ou um rio, né? Ou uma linha férrea, ou uma estrada, né? Que acabam deixando limitado esse direito de ir e vir e acabam criando separações muito grandes. Eu lembrei de um case aqui que ainda não virou realidade, mas a gente estudou muito a fundo isso, mas eu acho que é super relevante comentar dentro do que você está falando. Né? Faz alguns anos atrás a gente estudou um projeto na Argentina, em Buenos Aires, tá? Que era um edifício-ponte. Tá? Ele liga o bairro da Recoleta, que é uma área nobre da cidade, né? Por cima de uma série de linhas férreas e uma estrada, né? Para uma área do outro lado que se chama Barrio 33, que é uma área extremamente pobre. Né? O interessante é o seguinte, do lado da Recoleta aqui tem uma estação de metrô. Né? E aquele edifício ponte, que ia ser uma sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ia no seu teto ser uma passarela de pedestres, ia possibilitar que toda aquela população do outro lado tivesse acesso ao sistema de metrô já existente em Buenos Aires, que é um bom sistema. Ou seja, traria uma mudança de vida, de deslocamento, de facilidade, integraria um lado muito rico, um lado muito pobre. Né? Então isso é um exemplo icônico. Esse prédio não foi executado ainda, eu espero que volte à pauta e seja executado. A gente tinha feito um processo de montagem por empurramento lá que era lindo, uma obra de engenharia fantástica. Tá? Mas como você falou, existem muitos exemplos desse. Né? Niterói com certeza se desenvolveu muito mais, né, por conta da ponte de Rio-Niterói. Né? A gente tem N casos desses que o outro lado, né? Porto Velho, eu tive em Porto Velho, né? Antes daquela ponte, o outro lado não tinha valor nenhum, o outro lado do rio, Madeira. Né? Depois que fizeram a ponte, começou-se a levar a cidade para o outro lado, o desenvolvimento econômico, né? Possibilitou mais áreas de moradia, etc. As cidades, quando vão crescendo e ficam limitadas, né? Chegam na beirada de um rio e param, ou chegam na beirada de uma estrada e não têm acesso para o outro lado. Quando você cria essas conexões, né? Você traz qualidade de vida. Né? Agora está se construindo uma ponte lá no nosso estado, no Paraná, sobre a Baía de Guaratuba. Na verdade, quantos anos tem essa demanda da sociedade, né, que tem essa separação, Guaratuba de um lado, Caiado do outro. Aliás, isso no Paraná é um dos poucos estados que não existe esse trecho da BR-101. Né? A BR-101 vem do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, aí entra em diagonal pela 376, né? E depois você sobe pela 116 e volta para a 101 em São Paulo. Né? Essa ponte, logicamente, ela não está se tornando um trecho da 101, mas ela está permitindo uma circulação contínua. Né? Uma redução de tempo, né? Claro, uma redução. Hoje ainda é operado pelos ferryboats, né? Mas o ferryboat, além de ser demorado, no verão tem filas quilométricas para pegar balsa, né? Às vezes tem ventos, mais de uma vez o ferryboat já se perdeu, né? Ficou à deriva, né? Então um risco à população. Quando você tem uma ponte, não. Você traz o direito de ir e vir a qualquer horário, com segurança, né? E com agilidade. Velocidade. Né? Exatamente. Exatamente. E essa ponte que você citou, né, da ligação ali de Vila Velha, Vitória e Vila Velha, tem um case muito interessante, que foi essa ampliação, né, das ciclovias, não sei se você... Sim, ciclovia da vida. Eu achei sensacional, inclusive eu visitei alguns... Metálica. A gente participou dessa cotação, acabamos não fechando, existem, claro, muitas obras, e a Brafera é uma das grandes empresas do metálico no Brasil, talvez uma das maiores, mas obviamente que existem dezenas ou centenas de outras empresas. Eu achei bem interessante essa possibilidade, né, de
construir aquela ciclovia que, assim, não tinha outra forma de fazer que não fosse o aço. Exatamente. E você sabe por que se chama ciclovia da vida aquilo? É bem curioso. Eu sei, mas eu prefiro que você fale. Então. Inclusive, quando eu estava lá, algumas vezes que eu fui lá para acompanhar a montagem, 3 situações que eu tenho certeza que você vai citar. O que é? De fato, né? Infelizmente, é uma ponte icônica e ela não tinha parapeitos muito altos, né? E ela é uma ponte muito alta em relação ao nível do mar, né? E o pessoal acabava usando a ponte para se suicidar, né? Então, ia caminhando lá pela ciclovia existente, pela lateral, chegava no meio e pulava, né? Então, essa ciclovia da vida, o que ela foi feita? Além de possibilitar um trânsito de pedestres e bicicletas muito mais seguro em relação à ponte existente, eles fizeram aquilo com as telas laterais de proteção, né? E que não permite mais que as pessoas consigam pular, né? Então, trouxe essa preservação da vida, né? E além de uma melhoria, obviamente, no trânsito de ciclistas e pessoas, né? É bem bacana, a história bem... Inclusive, como eu te falei, a gente estava lá à noite gravando e vira e mexe do nada, assim. A pessoa tá lá, tentando se jogar. Outro case que a gente não mencionou, mas de ponte também, onde essa sim a gente trabalhou, né? A terceira ponte, né? Eu moro em Florianópolis, estou morando atualmente em Florianópolis. E lá temos 3 pontes também, né? Pedro Ivo, Colombo Salles e a primeira... fantástica Ercílio Luz, né, de 1929, né, sua inauguração, né, e a gente participou de todo o processo de retrofit dessa ponte, né, e também foi acrescentada de um lado uma ciclovia extra, porque inicialmente quando foi feita, uma coisa meio estranha, só fizeram a ciclovia de um lado, embora ela tinha uma preparação para ter ciclovia do outro lado, talvez por uma economia à época, não sei, e a gente fez isso, e de fato, além de ser um cartão postal, é uma conexão que ajuda muito no trânsito ali, para quem vai daquela parte do Parque da Luz para o outro lado do estreito, né? Você chega em regiões muito mais próximas, né? Do que dá a volta para as outras pontes. Lógico que ela tem uma capacidade de circulação menor, porque é uma pista simples que vai e outra que vem, né? Não são 3 faixas indo e voltando como as outras pontes, mas ela, do ponto de vista turístico ali, ela ficou fantástica. Eu acho que a cidade acertou muito lá, onde ela opera com uma ponte normal de segunda a sexta, né? E final de semana e feriado ela é fechada para veículos, só é aberta para pedestres e bicicletas. Então vira um parque. Você tem um parque sobre o mar. Eu gostei. E qual que é o grande desafio técnico na construção de uma ponte ou passarela em metálica? Veja, tem diversos desafios, né? Mas um dos maiores, né, é geralmente o processo de montagem, né, o lançamento dessas peças, né? E aí a gente fala ponte metálica, né, mas eu quero fazer jus, eu acho que não existe nem ponte metálica e nem ponte de concreto, né? Existe ponte de concreto armado, que tem um monte de aço dentro do concreto, e existe ponte mista metálica, onde você tem um monte de aço e também vários elementos em concreto. Ercílio Luz, no caso à parte, é só metálica, né? Mas não é um tipo de solução mais eficiente, né? Tão comum. E nem tão comum, exatamente. A gente, como engenheiro, antes de ser alguém da área de estrutura metálica, sabe que se você tirar o melhor de cada material, você vai ter a melhor solução, né? Eu trabalho com metálica, eu jamais sou a favor, contra o concreto, gente. Que isso? O concreto é um material fantástico, né? Para compressão, o custo-benefício do concreto é maravilhoso. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Isso é importante, né? A gente reforçar, porque acho que a gente precisa acabar com esse negócio de cada um defendendo o seu. A gente precisa unir mais o setor, porque acho que isso também é uma premissa aqui do Construcast, que quando a gente une, inclusive a união entre arquitetos, engenheiros, as pessoas que estão ali no dia a dia da obra, acho que a gente precisa falar de união, não só da união de sistema como um todo, mas também da união, né, das pessoas, né, de diferentes áreas na construção. Não, e a união, a escolha dos melhores materiais, não pelo material ser melhor, mas é o mais adequado àquela situação, né? Existem algumas coisas que são patentes e ninguém questiona, né? Mas existem outras que têm diversos caminhos. Por exemplo, né, você já imaginou uma cobertura de um galpão de grande vão sendo feito em concreto? Né? Até dá para fazer, mas fica uma coisa grotesca. Vão de 40 metros de cobertura, bota uma viga de concreto lá para você ver. E a espessura? A espessura, o peso, a sobrecarga nas fundações, nas colunas, visualmente fica pesado,
consumo de material é enorme, né? Então, o aço não. Você consegue vencer, vamos dizer, 40, 50 metros com, seja uma viga, uma cheia, seja uma tesoura, uma treliça, de uma forma muito mais leve, muito mais bonita, muito mais esbelta, né? Então, é adequado. Agora, em muitos casos, você vê a cobertura sendo metálica e a coluna sendo de concreto, porque a coluna sob compressão consegue ser mais econômica que o aço puro, né? Então, essa mistura de materiais é super positiva, né? Você tem que usar. E na ponte, mesma coisa. A gente não é tolo o suficiente para achar que eu consigo dar uma solução mais econômica em vigas, em aço sempre. Não. As pontes pequenas, de pequenos vãos, né? 10, 15, 20 metros, a solução em concreto geralmente fica mais econômica, né? Apesar de que, se você quiser resolver rápido... Ah, sim, claro. Você falou de rapidez, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Tem um exemplo de agora, que está acontecendo nessa semana, que a gente fala aqui, né? Me ligou um cliente, não vou trazer o nome dele, mas no último dia de agosto, né? E falou: Zé, tô com um pepino aqui, eu preciso fazer uma passarela, né? Que é uma contrapartida nossa, numa obra nossa com a prefeitura, etc. Ligar aqui sobre um rio, que é um parque da cidade, né? E eu preciso disso muito rápido, né? Eu falei: tá, mas em quantos meses você precisa disso? Ele falou: não, você não está entendendo, eu preciso isso aí... 20 dias. Em 20 dias, exatamente isso. E eu falei: você está falando sério? Ele falou assim: tô, e acho que só vocês podem me ajudar. Eu falei: então tá bom, então vamos lá, me manda aí, né, o projeto, o que você tem, o que você precisa, né? 36 horas para o projeto. E vamos fazer. E bem, nós estamos falando agora no comecinho de outubro, né? No dia 3 de outubro, e vou te dizer que a passarela é uma ponte para pedestre, né? Está quase pronta, né? A gente conseguiu fabricar, e no meio do caminho ainda teve revisão do projeto. Descobriram que ela teve que aumentar 2 metros a mais, né? Nossa, porque na hora que foram fazer a fundação, teve um problema ambiental lá, o meio ambiente falou: não, aqui não pode cortar, coloca mais longe a fundação, né? Os embasamentos laterais, os encontros, e a gente teve que aumentar o vão em mais 2 metros. Então, esse tipo de coisa, sim, né? A gente consegue fazer muito rápido. Você quer ver um outro case, né? Já tem vários anos atrás, uns 8 anos atrás, teve um deslizamento na Dutra, ali na região de Arujá, né? Então, é uma pista dupla, uma das pistas, por um trecho de mais de 100 metros, 120 metros, deslizou, né? E levou a estrada embora. E o pessoal, obviamente, por ser Dutra, pela importância da estrada, pelo volume de tráfego, precisava de uma solução rápida, e mais do que isso, que não trouxesse nenhum tipo de interferência para outra pista que estava operando, que era a única, que ficou num trecho de com pista simples, né? Então a gente fez um projeto lá de 3 vãos de 40 metros, né? Fabricamos as vigas muito rápidas enquanto eles faziam novos apoios lá de concreto, né? Os apoios sim de concreto, e montamos essa ponte inteira, os 3 vãos de 40 em uma semana. Né? A gente estava com o material pronto, ou seja, terminou o concreto, a gente estava com o material pronto, começamos a operação, né? Conseguimos trabalhar pelas 2 cabeceiras sem ter que vir ao lado, né? Numa situação, desculpa te interromper, não, claro. Zé Augusto, porque assim, até aproveitar que a pergunta do Rafael, numa situação como essa, que você tem que fazer uma intervenção muito rápida, pelo outro lado, o concreto você tem ali o tempo de cura. Sim. Né? Em quanto tempo é possível, Rafael, até aproveitando vocês dois aqui, é possível fazer uma intervenção dessa com essa solução mista, né? Você tem que preparar ali a base de concreto para receber essa estrutura metálica. Eu não sou especialista em concreto, o Rafa vai me ajudar mais, mas hoje tem tecnologias de concreto Zari de alta resistência inicial que encurtam o prazo, porque a resistência característica do concreto que a gente aprende na faculdade é a 28 dias, né? Então, mas hoje em dia você consegue obter isso em prazos muito mais curtos, tá? Mas tem N cases, né? Da parte metálica, né? Por exemplo, a gente fez uma outra ponte com uma empresa parceira nossa, onde a gente fez o fornecimento e eles fizeram a montagem, né? Uma ponte ferroviária para Rumo, ali em Santos, né? E eles fizeram a troca da ponte, era uma ponte antiga, precisava receber uma ponte nova, por maior capacidade dos trens, por deterioração mesmo, uma ponte que tinha dezenas de anos lá. Eles fizeram a troca da ponte numa madrugada. Numa madrugada? Né? Eles fizeram um sistema de cavalete dos 2 lados da via férrea, né? De um dos lados eles montaram a ponte nova durante alguns dias, deixaram ela pronta, né? O outro lado deixaram um cavalete vazio, né? Chegou o horário, não sei se foi 11 da noite ou meia-noite, que passou o último trem, thumbs up, né? Aprovação, corta o trilho,
né? Pega a ponte velha, arrasta para o lado, um sistema de macaco hidráulico, pega a ponte nova, empurra para o lugar, né? Coloca no lugar, solda os trilhos de volta, né? Quando dá 5 da manhã, obra pronta, o próximo trem que vem. Então fizeram, entre o intervalo de passagem dos trens, fizeram uma troca de ponte. E uma coisa legal, que esse aço que saiu ali vai ser todo reciclado. Com certeza, com certeza. Você tinha comentado, eu acho que 2 pontos, vou pegar esse gancho. Sim, sim. Eu, inclusive, ia voltar lá para falar da cura. Hoje a gente tem concretos de alto desempenho, chamados, que atinge até 200 MPa. Brasil, né, os HPC, e tem uns nomes mais bonitos aí. Por quê? Para ele, que está fazendo a ponte, tem 2 coisas importantes para a gente saber. Quando ele fala de resistência característica, até para quem está ouvindo a gente, para a gente tornar essa comunicação mais fácil para eles, né? Porque a gente tá aqui todo especialista, a gente conhece. Eu não sou especialista, tá? Eu tô do outro lado lá. Hoje a gente, vamos colocar um caso real, tá? Eu sou o engenheiro que tô auxiliando o Zé, é o Zé e o Rafa, O Zé me liga, Rafa, hoje é quinta-feira, me ligaram aqui que nós vamos precisar de fazer uma ponte aqui rápido. Cara, segunda-feira eu tenho que montar. Como que vai fazer? Tá, me dá o que você precisa. Olha, você vai montar na segunda, mas quando que ela vai ficar disponível para uso? Isso é extremamente importante no processo de construção e de concepção da solução. Por quê? Ele vai me passar 2 valores. Ele vai me passar a resistência que eu vou precisar de operação. De operação, cada apoio vai... Porque o aço tem algumas características distintas do concreto, em transmissão de momentos e outras coisas. Então, o aço ele vai transmitir para o apoio, basicamente, a compressão. Ele vai trazer essa característica para nós, né? Ele vai absorver muita coisa. E aí ele vai falar assim, eu preciso de 120... Vou colocar em MPa para ficar simples para as pessoas, uma única medida. Vou precisar de 120 dos apoios daqui 2 semanas. Daqui 3 semanas, desculpa. Mas para uma semana, que é segunda-feira, eu só preciso de 20. Porque é o que eu preciso, ele precisa estar rígido para eu poder assentar a mistura metálica que é leve. Aí a gente não precisa de ter a resistência, te respondendo, final. Eu posso ter a propícia, a mínima, e isso a gente estabelece em projeto, qual a resistência que eu preciso ter para que a gente chama de resistência de desforma, que propicie ele poder executar, porque a estrutura dele é leve. Então isso, eu acho que é sensacional, porque a solução que o Zé traz para o Rafa, ele dá ferramentas para que eu entre com um concreto que vai ter 150 MPa final, mas ele vai entregar, e ele pode ser um ari, pode ser um concreto de alta resistência inicial, ele vai trazer em 4, 5 dias a resistência que ele precisa para poder trabalhar e terminar de montar e fazer a conexão entre esses 2. Claro. Quando a gente faz um plano de montagem, tá? Você leva em consideração várias coisas, mas inicialmente, como o Rafa falou, você tem que ter uma resistência ao peso próprio da estrutura. Isso aí. Porque enquanto você está fazendo a montagem, né, ela tem que resistir ao peso próprio. Ela tem que resistir às cargas maiores de utilização, a sobrecarga, só depois. Em um momento posterior. Né? A gente faz muito disso em prédios múltiplos andares, né? Muitas vezes a gente faz com colunas mistas, né? Então você projeta uma coluna metálica que ela é totalmente suficiente para suportar o peso próprio da estrutura, você consegue ir avançando rapidamente, né? E depois você vem concretando, seja dentro de um tubo, seja por fora de um perfil, né? Criando esses pilares de uma forma mais resistente, que serão necessários para resistir aos esforços futuros, esforços de ocupação do edifício, esforços de vento, né? Que só acontece numa fase posterior, né? O vento durante a montagem é um pouco menor, porque você não tem as paredes fechadas ainda, o prédio está oco e vazado, né? Então pega uma certa carga de vento, mas é menor do que aquela carga final, né? Quando a gente faz uma montagem de ponte, voltando ao nosso assunto, né? O cálculo da viga para a etapa de lançamento, que lançamento é a montagem, é bastante diferente do cálculo da viga para a etapa de utilização. Até porque você tem uma inversão de esforços, né? Quando a viga está montada, ela está apoiada pelas extremidades e recebendo carga que traz uma flecha no sentido para baixo para ela, né? Quando você levanta a viga, não, você pega ela pela parte superior com o guindaste, a curvatura dela é diferente, ou seja, durante a utilização ela tem tração
parte inferior e compressão na superior. Durante a montagem ela tem tração na superior e compressão na inferior. E é um dos grandes problemas de montagem, porque a viga, geralmente, a compressão na parte inferior é o teu limitante, né? Porque se ela não resistir o suficiente, ela dobra durante o içamento. Então você tem que criar maneiras de içamento, seja içar os pares travados, seja fazer o que a gente chama de engessamento, que é um aumento de rigidez transversal da peça. Ou estrutura, ou trabalhar pelas extremidades, só com içamento central, ou criar situações pontuais, né? Colocar um travamento de engessamento de alma, Isso, exatamente. contraventamento provisório para poder montar a estrutura. Porque uma coisa que ele fala importante, muito importante, que o pessoal não sabe do processo é a engenharia, ela lida com o como e com o quando, com muita importância. Isso é muito importante para a engenharia. Às vezes uma solução de uma estrutura que está pré-moldada, metálica, em algum lugar, a gente tem o desafio de que muitas vezes ela vai atender, mas eu não consigo chegar com essa peça lá. Veja o seguinte, esse é um outro fato. Por isso que eu falei que as estruturas metálicas nas pontes, né, elas têm vantagem nos vãos maiores. Porque uma peça pequena, ela tem menor peso, né? O trabalho, a operação de lançamento é mais fácil. Uma solução metálica pesa entre 20% a 25% do peso de uma solução em concreto. 20% a 25%? Isso, ou seja, 4 a 5 vezes menos. Então, por exemplo, uma viga de ponte de 30 metros de vão, uma viga pré-moldada em concreto, vai pesar aí 90, 100 toneladas. Tá? Uma viga de ponte, dos mesmos 30 metros em estrutura metálica, 20 toneladas por aí. Tá? Então, o que acontece? Você lançar uma peça de 100 toneladas a um certo raio, requer o uso de uma máquina extremamente robusta, né? Você lançar uma peça de 20 toneladas ao mesmo raio é um equipamento muito menor. Então, quando você chega num certo raio de lançamento e num certo peso de peça, o concreto fica inviável naquele formato, né? Ou você usa outros formatos, tipo usar uma treliça lançadeira, que é metálica, né, para conseguir levar a peça lá, ou vai levar a peça através de uma balsa e içar com 2 stranjacks, etc. Mas tem casos que não é possível, né? Ou você parte para uma solução metálica que você consegue ainda fazer um sistema de montagem, né? Então, muitas vezes não é o preço da peça em si, a fabricação, mas é o preço da solução completa montada. O processo é o como. O processo, isso. E aproveitando não sei se isso onera o custo da operação, quando você vai para essa estrutura de concreto, já que eu tenho uma diferença de peso, né, significativa, o meu custo de içamento, ele eleva significativa, com certeza, de forma significativa não, com certeza, também? Não só ele. Absurdamente. O impacto no entorno também. Exatamente. Você eleva tanto que às vezes chega a inviabilizar a obra porque o custo de montagem de içamento inviabiliza. Tá? Pra você ter ideia, nós estamos falando hoje, para dar alguns números agora válidos em outubro de 24, né? O preço de fornecimento de uma viga metálica, numa obra de grande porte, né? Da parte que chama de superestrutura, nas vigas e os travamentos, a gente deve estar falando aí em torno de... Dependendo de muito imposto, no Brasil muda imposto, né? O ICMS pode ser 0, 7, 14, até 22, né? Mas enfim, uma média de, sei lá, R$16 o quilo, né? Enquanto o preço de montagem, né, pode ser muito econômico se você consegue ter acesso aos guindastes logo embaixo das bases, caso de um viaduto, né, que você tem acesso inferior, né? Vai gastar aí R$4 a R$5 para montar, né? Nossa, 4... ou você pode ir para 10, 12, Isso. R$15 o custo da montagem. Ter o mesmo valor do material para montagem. Exatamente. Você veja, outro caso interessante que a gente fez, né, quando a gente tem desafios, né, a estrutura metálica começa a entrar com uma solução muito bacana, né? Vou dar 2 exemplos aqui. Quando a gente fez a Transolímpica no Rio de Janeiro, nós fizemos uma obra da Transolímpica na chegada da Brasil. Foi uma das alças, em ligação das duas. Né? Uma das alças eles resolveram com concreto, mas na outra alça existia uma adutora da SEDAI de água, 2 metros de diâmetro, um tubão de 2 metros de diâmetro, e eles precisavam também de um gabarito acima de mais 2 metros para fazer a substituição da tubulação no caso de um rompimento, de uma tensão. Então isso deixava para a gente um gabarito de altura do viaduto muito baixo, né? Ninguém conseguiu resolver em concreto, né? Ninguém conseguia ter uma solução em concreto tão esbelta que conseguisse vencer os 60 metros de vão livre em curva, né? E com uma altura pequena. Aí foi um cálculo que a gente fez, uma solução que a gente deu, e a gente
fez esse projeto, né? Não só foi um desafio de cálculo, de engenharia, né? Mas na hora de montar também, você fala, bem, mas do outro lado aqui tem a Brasil, vocês não podem colocar o guindaste, porque montem lá do outro lado do rio. Então a gente pré-montou a viaduto pronto lá do outro lado do rio, um córregozinho ali, e levantou com ela para o lado de cá. Né? Isso em quanto tempo? Essa montagem, assim? Bem, o prazo da pré-montagem, né? Como a gente lá era um caixão todo soldado, levou um pouco mais. Levamos aí 2 a 3 meses para fazer a pré-montagem. O lançamento da peça pronta é questão de um dia. É rápido. É rápido, é. E existe também uma outra forma, né? Que a gente está falando aqui de chegar embaixo, levantar a estrutura é mais simples porque você está trabalhando num eixo só, né? A gente fala, chega, é igual chegar e colocar. Tem uma dificuldade nas peças de concreto armado para a ponte, que é não só, e aqui eu vou tentar exemplificar, não só você... Olha que interessante, eu tenho essa caneca aqui, ela tem um peso X. Quando eu pego essa caneca aqui, é uma coisa. Quando eu pego essa caneca aqui, é outra coisa. Então a gente tem um ângulo de ataque e um ângulo de limitação logística, onde não é só a robustez do equipamento que vai e sai essa peça, mas onde ele estará instalado por conta do peso, que a gente chama de braço de alavanca, o conceito do momento aplicado na transferência. Isso. O aço é sensacional para quando nós temos justamente o que ele está dizendo. O aço às vezes propicia de um lado de uma ferrovia ou de uma via, seja ela hídrica ou não, eu tá aqui, vamos supor que essa mesa é que separe, às vezes o aço eu pego daqui e coloco o elemento. O concreto eu não consigo porque eu teria que estar com esse equipamento. O raio de operação muito perto, você vê o seguinte, né? A gente geralmente se refere aos guindastes pela sua capacidade, né? Um guindaste de 30, de 50, de 100, de 400, 500 toneladas, né? Aí você fala assim, bem, vou fazer o içamento de uma peça de 40 toneladas, né? O leigo pode falar, bem, aluga uma máquina de 50 que trabalha com sobra. Não. Ela só consegue levantar 50 toneladas no raio de operação mais curto possível, o mínimo raio. Não! À medida que você vai aumentando a distância, a capacidade, dependendo do plano de rigging que você faz, para levantar uma peça de 50 toneladas, você pode precisar de uma máquina de 200, de 300 ou de 500 toneladas. Né? E nessa medida, como que é o uso da tecnologia, né? Porque, assim, desde o processo de fabricação ali dessas peças, até o momento de içamento. Não sei se está tudo diretamente ligado, né? Existem várias tecnologias que são usadas ao longo, né? Então, começando do básico, né? O cálculo hoje são feitos em softwares propícios, né? Usa-se o SAP, usa-se o STRAP ou outros para o cálculo da ponte ou qualquer estrutura. Depois, a fabricação, né? Hoje em dia, já tem vários anos que a gente tem trabalhado só em 3D, né? A questão do BIM, né? A gente trabalha em BIM já há muitos anos, né? É isso aí. Então, você tem todo... O BIM te ajuda muito nas interfaces de obra e o BIM é extremamente necessário porque hoje em dia os processos fabris estão muito automatizados, né? A gente não corta mais chapa com maçareca, corta com máquina plasma ou a laser, né? A gente não faz mais furo traçando e descendo na furadeira radial, a gente faz com as máquinas de furação automática, seja por punção ou por broca, né? Mas esses arquivos que a gente chama de arquivo CAD/CAM, né, que trazem a informação numérica para as máquinas CNC de comando numérico, eles vêm diretamente do software de detalhamento. Então, já é uma outra tecnologia. Bem, a fabricação, eu falei, várias máquinas automáticas, né? Existe, até já no ramo de estrutura metálica, alguns tipos de robôs sendo utilizados, embora os robôs eles são mais eficientes quando você tem maior repetição. Série. Série. Para gente que fabrica... Se você for hoje na Brafero, você vai ver lá 15, 20 mil peças em produção, onde poucas são repetidas, a maioria são diferentes. Então, esse fato de você ter que fazer programação de robô, setup para fazer 1, 2, 3 peças, não compensa. É melhor, o ser humano é mais ter prático. Precisão, né? Exatamente. Então, a gente faz a preparação nas máquinas automáticas, mas as montagens de solda ainda nos processos manuais. Então, falamos da tecnologia de produção, né? Aí sim, existem softwares que ajudam a fazer os planos de içamento, os projetos de içamento, né? E a tecnologia do uso, obviamente, guindastes mais modernos, equipamentos do tipo Stranjack, fazer içamentos de grandes cargas. Né? E está tudo diretamente ligado? Assim, por exemplo, quando eu passo para outra etapa, aí eu vou utilizar outra tecnologia, ou de repente você já usa o dado inicial de uma e transfere para outra? Como o BIM que ele falou, o BIM que ele falou,
não é uma extensão tecnológica. BIM é um conceito. Quando ele fala de BIM, ele não está falando só de T3D. Quando ele fala de cortar no laser, não é só cortar no laser porque é mais eficiente para ele, porque o corte laser propicia uma única peça, ele vai fazer uma coisa só. Ele tem um blocão que ele consegue fazer. Se ele tem numa máquina, ele tem a limitação da própria máquina, do eixo, numa CNC ou outro. Então, quando fala de BIM, essa integração, o BIM entrega para ele a peça, cada etapa de processo da peça, ele entrega custo, muitas vezes o BIM, e entrega para a próxima disciplina dentro do processo que ele vai colocar. Então, o pessoal que vai projetar e que calculou, ele tem uma integração dentro do BIM com o pessoal que vai para a execução, certo? Não é um clicar de botão aqui e sai pronto lá. Mas você tem diversos aproveitamentos, né? Quando você lança um modelo de cálculo, aquele modelo consegue ser importado para o modelo que faz a fabricação. Quando você faz o modelo de fabricação todo detalhado, aquela informação consegue ser enviada para as máquinas de produção, né? Aquela informação consegue, a partir do modelo de fabricação, você consegue gerar os desenhos de montagem, né? Então tem essa interligação, você não precisa começar do zero em cada etapa, né? Mas não, um plano de montagem daí já não vem automaticamente daquele modelo BIM, né? O plano de montagem geralmente é feito de uma forma separada, né? Ele usa as informações do BIM para você calcular muitas vezes o centro de gravidade da peça que vai ser içada, calcular o peso correto, calcular a geometria correta, né? Projetar pontos de pegas adicionais a partir do BIM, né? Mas você tem que fazer interações e verificações adicionais que você usa outras ferramentas, né? Isso é bacana, porque imagina, você já tem essa facilidade, já coloca tal ponto de içamento naquele local, então isso já é um claro, baita facilitador. Centro de massa, centro de gravidade, ponto de içamento, rotação de peça, isso tudo a gente consegue agilizar muito em função do BIM, né? A gente fez um outro viaduto muito interessante lá no Rio de Janeiro sobre 7 linhas férreas da Supervia, né? E aí, de novo, né? Era um viaduto com 80 metros de vão e a gente não podia criar apoios e não podia interferir na operação férrea, né? E aí a gente fez o seguinte, fizemos um projeto de um caixão metálico, mas para a montagem, aí volta, o caixão tá lá, lindo, projetado, resolvido. Como é que a gente monta aquilo, né? Não dava para levantar o caixão inteiro, não tinha como pré-montar inteiro e içar. A gente dividiu ele em fatiazinhas, que a gente chama de aduelas, né? E fomos montando uma fatia de cada vez, né? E aí entram outras coisas interessantes, né? Nesse caso, um dos grandes desafios foi a questão geométrica, de deformação. Porque assim, você monta um pedacinho do viaduto, um pedacinho, estou falando, sei lá, 5, 6 metros de comprimento, né? Suporta o guindaste, liga com a peça anterior, né, e solta ele. Quando você solta, ele deforma um pouquinho, né? Aí você vai lá no outro dia, na outra madrugada, né, Encaixa outro. Encaixa o outro. O outro tem a sua deformação própria, mas como ele está apoiado em algo em balanço, ele deforma o anterior. E você, cada vez que isso vai somando, você tem muito mais. Umas deformações acumuladas, né? De forma não linear, porque os tamanhos das peças e os pesos não eram iguais, e o viaduto era em curva, então você tem um comportamento estrutural muito particular, né? E aí você tem que encaixar a última peça e garantir que ela encaixe, né? Seja em alinhamento, seja em torção, seja em tudo. Então, essas tecnologias de como, né, estudar a engenharia, como fazer a obra, deixá-la pronta, né? Quem vem ao viaduto pronto não consegue, às vezes, validar o quanto de esforço, o quanto de dificuldades tiveram que ser ultrapassadas. Não, é muito bacana. Rafael, agora a última pergunta, que depois eu vou pedir para o nosso convidado indicar um convidado, tá? Pra gente, que ele tem, daqui a pouco ele tem que fazer uma participação na MCS. Sim, não vai ser uma pergunta, mas acho que trazer um pouco mais de algo diferente para o nosso público e para quem nos assiste. Acompanhou aquela ponte da China? A última. Não sei qual é o último exatamente que você está falando. Tem tantas pontes fantásticas lá. A última eu vi, é muito recente, inclusive. Foi um colosso de distância, um vale gigantesco, todinha metálica. Sim. Todinha metálica. E ele comentou do formato de solução muito próximo desse. Eles vão montando essa ponte por trechos. Isso. Estaiado, né? Estaiado. Só que é uma tecnologia onde aconteceu exatamente isso
que ele estava dizendo, que era cada módulo que eles colocavam, eles iam fazendo, sabe aquelas plataformas? Isso. Aquele trenzinho. Aham. Esse tipo de... Eu queria que você comentasse um pouquinho, não sei se é muito comum no Brasil, acredito que não. Não, até é mais do que você pensa mais do até. que eu penso. Você comentou na China, mas eu vou Eu queria que você comentasse pedir sobre esse licença tipo e trazer aqui para as muito nossas legal. terras, que é um orgulho, né? Quando fizeram a segunda ponte Brasil-Paraguai em Porto Murtinho, é exatamente nesse sistema. Tá? A ponte é metálica, tá? De novo, as colunas, né, são de concreto, né? E os estais e o tabuleiro é metálico, né? Então foi feito exatamente nesse sistema. O sistema de ponte estaiada é um sistema que vai trabalhando com equilíbrio, né? Então você tem a coluna, você lança um estai para a parte anterior, lança a duela para frente e estaia ela também. Então você vai equilibrando. E assim você vai avançando na ponte e ela vai conseguindo ser montada em balanço, ou seja, balanço é sem apoio, né? Sendo estaiada, que são os cabos atirantados que seguram ela. Essa ponte foi feita desse formato e agora vai ter uma outra ponte sendo feita sobre o Rio Xingu exatamente com a mesma tecnologia. Tá? É uma obra que já se iniciou, né? A gente está participando, inclusive, do processo concorrencial para ver se a gente consegue fornecer essa obra. Tá? E aqui no Brasil. Né? Citei por conta do cartão postal de São Paulo, olha que é aí. a ponte estaiada ali na... Exatamente. Né? Essa ponte estaiada aqui de São Paulo é de concreto. Né? E também é possível ser feita. Né? De novo, cada uma vai ser sua Mas a diferença de construção, assim, comparando de uma solução construtiva para outra, é gritante, né? Assim, a questão da entrega da obra, assim, vamos dizer assim. Cada uma tem a sua característica, né? E de novo, volto a dizer, eu prefiro chamar de obras mistas sempre, né? Aquela grande coluna, né? Sim. Quando você vai na Golden Gate, a coluna é metálica, né? Quando você vai na ponte de Silvio, a coluna é metálica, né? Mas nessas pontes, como aqui o exemplo seja da ponte estaiada aqui em São Paulo, ou seja, nessa ponte de Porto Murtinho lá, ou do Xingu, a coluna é concreto. O concreto funciona muito bem para isso. Para ser a coluna. Mas o estal é metálico. Mas o estal tem que ser metálico. Ninguém vai fazer um estal de concreto. Exatamente. Tá vendo? Então, que legal. A montagem da duela, que é aquela seção metálica, né? A meu ver, ela traz vantagens. Né? É uma peça muito mais leve, é uma peça que tem uma resistência versus as seções transversais maior. Né? É uma peça que possibilita a interligação, seja por parafuso ou por solda, o processo fabril da estrutura metálica. Isso é algo que a gente às vezes se enrosca um pouquinho com o concreto. Né? O pessoal de concreto usa uma medida centímetro, né? E o pessoal de metálica usa a medida milímetro. Né? Quando existe muita estrutura metálica montada em cima de pilares de concreto, né? Mas eu digo para vocês controle, que... né? Tem que ter muito controle. Infelizmente, no concreto, eles não conseguem um controle tão grande. Eu digo para vocês que em 90% dos casos a gente tem que fazer ajuste na metálica porque os pilares nunca estão exatamente no prumo. Ou seja, eles não conseguem com facilidade traduzir a topografia da base, né, para o topo dos pilares. Pilares de 15, 20 metros de altura. Né, sempre você tem uma pequena distorção para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, de nível, e você acaba chegando com a estrutura metálica, ela não encaixa que nem uma luva. Mas né? mesmo com as tecnologias de formas que a gente tem hoje... entra numa questão que a gente fala de estrutura. Estrutura não é material. Estudo das estruturas é estudo da geometria, da inércia e do vínculo. Tudo se resume a isso. Quando ele fala da dificuldade, quando você tem um elemento muito esbelto, o próprio elemento, seja ele o material que for, tem a deslocação própria em função do próprio eixo, que é o que ele tem de característica para resistir ao próprio peso. Então, quando ele tem lá a coluna ou pilar de concreto, a própria geometria e a própria inércia dele, que é a função das grandezas de largura e de altura em função de largura e de espessura em função da altura, trazem com que esse deslocamento seja inerente ao próprio elemento. Ele já é esperado, por isso que ele diz que não é uma questão... Ele pode ser feito ali, perfeito. Vamos pegar um encaminhamento metálico e deixar ele perfeito. Quando tirar o encaminhamento metálico, a própria acomodação do elemento vai trazer algum deslocamento, porque ele fica suscetível, justamente porque ele não tem o travamento. Conseguiria? Conseguiria somente se travássemos ambas as partes, e mesmo assim há uma dificuldade gigantesca de se manter essas medidas no concreto. Deformações próprias do próprio material, retração. E os próprios mecanismos de trabalho mesmo, né?
como o pessoal de concreto está acostumado muito a fazer coisas em obras, ou quando o concreto é pré-moldado, ele tem maiores tolerâncias, ele é um pouco mais robusto, né? Menos. E na estrutura metálica não, né? O nosso cálculo é milimétrico, né? O nosso corte, a gente garante precisão milimétrica de 1 milímetro mais ou menos. Tolerância menor. Isso. A gente faz ligações com 50, 100, 200, 300 parafusos, onde o diâmetro do furo é 1/16 de polegada, que é 1,6 milímetro, maior só do que o parafuso. E você tem que encaixar os 300 parafusos com aquela tolerância de 1,6 milímetros. E faz. A gente faz. Precisão. Né? Precisão industrial. Né? Quando a gente chega a campo, né, com algo feito por processos muito manuais, montados às vezes por processos manuais, né, a gente encontra um pouquinho de dificuldade. Né? Mas nada que não se resolva também. Né? Agora, uma pergunta assim, me dá uma resposta em 30 segundos ou 40, enfim, não passe de 1 minuto. Além dessa precisão, né, quais são outras vantagens que a metálica traz para a construção civil? Então vamos lá, acho que uma das maiores, agilidade. A gente consegue fazer obras na metade do tempo ou menos, em especial edifícios. Tá? Maior sustentabilidade, porque o aço vem de materiais recicláveis, parte do aço é produzido por sucata, né? E o aço pode ser integralmente reciclado. Tá? Você tem a questão de vencer maiores vãos, né, com o aço, ele permite isso. Então você tem obras arquitetonicamente mais desafiadoras. Exemplo disso, o próprio Distrito AMB, que obra linda, Exatamente. Diga-se de passagem. Ontem eu fiquei assim... E depois aqui, Treliça espacial. o Einstein em São Paulo, uma cobertura em cúpula, em grid shell, a Rua da Saúde em Porto Alegre, depois de morada em grid shell. Né? Fiz do Amanhã. E isso, Museu do Amanhã. Né? São obras que são para ser feito em aço, né? Difícil outro material que tem essa característica. Né? Então você tem, e em muitos casos, até o próprio custo. Como eu falei, o caso das coberturas leves, o aço é o material mais econômico para executar aquele tipo de obra. Né? Então você tem essa série de características, e pode ter outras também, né? Que tragam para o teu desafio específico o aço como sendo a solução mais adequada. Agora, eu vou aproveitar que você citou uma palavra custo, e conversando aí no meu dia a dia com meus amigos engenheiros, eu noto que o mercado tem muita dificuldade de fazer essa conta, Tem. né? Aproveitar a presença do nosso amigo Rafael aqui. Rafael, na sua visão, como você entende que os investidores, na hora de tomar uma decisão por um sistema construtivo ou outro, qual que é a conta que essas pessoas devem fazer? Porque não é só o custo financeiro ali, né? Então, qual conta o investidor deve fazer para escolher uma solução construtiva, né? Na verdade, predominante metálico concreto? Sim, vou pegar o exemplo do amigo, vou te chamar de amigo, Com certeza, Zé. com certeza. Eu tô te chamando de Zé. E eu te chamo de Rafa. Então Já tá íntimo. O meu não dá para ter apelido, mas tudo bem. Não, pô. Quando nós olhamos para custo, nós podemos olhar só... A gente tem que olhar sempre os benefícios que nos trazem. O investidor, ele precisa alargar a visão dele. Tirar a visão de próximo e olhar um pouco mais distante, ter uma visão de águia, porque daí ele consegue ver o processo como um todo. Quando nós falamos de custo e quando olhamos as possibilidades dos sistemas mistos, e aí aqui agradecendo ao Zé por trazer a nós esse termo, a gente olhar além do custo, porque custo sobre benefício é igual a valor. Então, essa razão traz um valor maior para o investidor, porque quando eu consigo transmitir para o meu cliente final, para quem vai comprar minha solução ou produto, que ali foram empregados processos mais sustentáveis. Quando eu falo sustentabilidade em todos os âmbitos, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade de futuro, que pouca gente fala. E principalmente as práticas atuais como o ESG, trazer a parte da governança, da intenção corporativa, porque hoje as pessoas, que é o cliente final e o investidor, precisa sempre pensar naquilo que ele vende além do custo, mais a margem de lucro embutida no produto dele. Ótimo, Rafa. Agora, respondendo especificamente na parte do custo, do viu metal que nos Isso, circula metal. aqui, né? Às vezes você compara, essa aqui em concreto sai 10, por exemplo. Essa aqui em aço sai 11. Ah, ficou mais cara. Será? Essa aqui em aço, que custa aparentemente 11, ela tem um peso menor da estrutura, portanto te exige uma fundação menor e mais barata. Opa, já ganhei tanto. Essa aqui que custa 11, vem pronta e te dá 0% de desperdício em obra.
né? Essa aqui que custa 11 em vez de 10, consegue ser feita na metade do tempo. E quando você fala em investidor, quando de fato a gente tem um investidor por trás, é muito fácil convencê-lo, né? Você pega um fundo que vai tirar dinheiro do bolso e colocar numa obra, né? Por exemplo, num hotel, né? O processo normal de construção, estrutura de concreto, etc., eu faço esse hotel em 30 meses, um prédio de 20 andares, 30 meses. Né? Aí, ok, ele faz o fluxo de caixa dele, etc. Aí você chega e fala assim, bem, se eu trocar o sistema para estrutura metálica... 10 meses. Isso, eu trago de 30 para... Não vou ser tão arrojado, vou colocar de 30 para 15 meses. Né? Passou na metade do tempo. Né? Tive um capex um pouquinho maior. Né? Só na estrutura, com os outros elementos custam a mesma coisa. Né? Fechamento, porta, janela, iluminação. Né? Então, aquilo impacta no preço da tua obra. Se eu considerar 10% mais caro sobre uma estrutura... A estruturação de um prédio geralmente leva 20% do custo da obra. Então, 10% de 20% são 2%. Sim. Deixei minha obra 2% mais cara, por exemplo. Tá? Só que eu ganho 15 meses. Aí o fundo fala, como é que é? O ROI muda 15 meses antes, 15 meses antes de receita, 15 meses de custo financeiro que você tomou o dinheiro de mim e me devolve. 15 vezes menos capitalização. Isso. Ela falou, pode fazer. Com a taxa de juros a 11% ao ano, a 12%, sei lá quanto que vão parar essa Selic, né? Pode fazer, 15 meses antes, gastei 2 para ganhar 15 meses vezes taxa de juros 18%, nossa senhora, não preciso fazer conta. Né? Tá resolvido já, fica mais barato. Né? Não, Isso sim é uma vantagem. Né? Lógico que, por outro lado, as obras em estrutura metálica, isso é uma coisa que a gente tem conversado e tentado resolver, elas são obras de capital mais intensivo, né? Se você quiser que a gente monte um prédio de 8 andares em 3 meses para você, a gente faz tranquilo. A gente monta em 3 meses. Né? Mas via de regra, nós que somos executores e não financiadores, vamos esperar que você nos pague em 3 meses. Né? E aí a gente acha, às vezes o cliente do outro lado falou, opa, em 3 meses eu não dou conta. Né? Você esbarra com a disponibilidade do dispêndio financeiro. Exatamente. Aí, por isso que eu falei que quando tem um fundo que tem grana para investir, não é problema. Quando tem um investidor qualquer por trás que tem grana para colocar, não é problema. Quando você depende de vender aquelas unidades imobiliárias com gente que tem uma capacidade de desembolso também limitada, aí você vai ter que resolver isso. Mas hoje em dia o pessoal tem resolvido, tá? Tem resolvido através de CRI, tem resolvido através de outras ferramentas financeiras que conseguem trazer essa disponibilidade de caixa mais robusta que a estrutura metálica exige, tá? E oferecer os benefícios de uma obra que fica pronta e disponível muito mais cedo. Vou te trazer a última, já que você contribuiu, vou retribuir a contribuição. Fidelidade orçamentária. Exatamente. Né? O concreto tem uma volatilidade maior de custo. Isso. Então, eu chego para o meu consultor e falo, eu consigo ser mais fiel. Você comprou X em aço, te entrego X em aço. Perfeito. Em concreto é difícil de conseguir isso. Perfeito. Estou só retribuindo. Fantástico. Eu vou só contribuir mais uma, tá? Então, quando a gente traz isso para um empreendimento, até para moradia mesmo, né, prédio residencial, imagina você antecipar um sonho. Isso, exatamente. Gostei da colocação do Rafa da fidelidade. Vou te dar 2 exemplos que as pessoas não conseguem quantificar e nem precificar. Né? Quando você faz uma estrutura de um processo mais convencional em obra, né? E você deixa a parede lá levemente desaprumada, e daí o pessoal fala assim, atira no reboco. Bem, atira, né? Mas você gastou muito mais. Você gastou muito mais material, né? Se a gente consegue entregar uma estrutura metálica muito mais verticalizada e alinhada, você gasta menos, né? Na esquadria, no reboco, em tudo. Outra coisa, padronização, né? Para esse pessoal que cria obras simultâneas, idênticas, seja um programa sequenciais, seja 2 prédios iguais, seja 50, 100 casas iguais do Minha Casa Minha Vida, outra coisa, né? Se você faz por métodos tradicionais, possivelmente você tenha pequenas variações de uma para o outro. O aço, não. Se você nos pedir para fazer 50 casas, e a gente está com um projeto muito interessante no norte do país, no Pará, projeto Terpaz, Territórios pela Paz, com uma série de empresas, com a Vale, com a Hydro. Já está sendo executado? Está sendo executado já, está você avançado. Inclusive, você poderia viabilizar uma ida nossa para acompanhar e mostrar para isso, para que as pessoas vejam isso, né? Entendi a viabilidade técnica e comercial do empreendimento. Nós estamos hoje atuando em 28 cidades. Tá? Os projetos não são... Alguns são idênticos, outros são muito similares, mas nos projetos que são idênticos, né, a gente faz, por exemplo, um teatro, um dojo, um ginásio. Nesta localidade, o outro do lado sai igualzinho, no milímetro, porque a gente produziu peças idênticas, ele vai ser montado de forma idêntica. Então, isso possibilita, por exemplo, voltando um pouquinho antes, né, possibilita que você encomende suas esquadrias antes
e fabrique-as antes, e quando a gente montar a estrutura, você já encaixa a esquadria, porque nós conseguimos te garantir o vão. Né? Coisa que numa obra convencional não tem, né? Eu, quando fui estagiário em obras convencionais lá, né? Não, esquadria não dá para mandar fazer, tem que terminar primeiro o concreto para depois o cara vir medir para descobrir com quanto ficou de verdade, porque no projeto dizia 2, mas era muito comum ter só 1,98 ou ter 2,02, né? Então o cidadão fabricava a esquadria para cada vão que ele media, né? E aí, não, na estrutura metálica você fala assim, se é 2, eu vou te entregar com 2. Inclusive, né? esquadrias, eu tenho recebido muitas sugestões. Paulo, fala sobre esquadrias, porque é um dos maiores problemas que a gente vive nas obras. É esquadrias e caixilhos. Então, essa interface com o metálico ela é muito mais precisa. Tá? Então, você, logicamente, que você precisa ter pequenas tolerâncias, mas são pequenas. Não precisa ter uma tolerância de 2, 3 centímetros. Você precisa ter uma tolerância de 5 milímetros, a gente já se resolve e sempre faz encaixar. Concreto armado tem a questão do... Vou trazer o termo mais popular, tá? O aperto nas estruturas. Para quem está nos ouvindo, o aperto é quando a gente tem que deixar a estrutura do concreto armado trabalhar, encaixar a alvenaria, e muitas vezes quando isso não é respeitado e aí é instalada as esquadrias, quando o edifício recebe o carregamento, o que é o carregamento, pessoal? O carregamento são móveis, pessoas, antropodinâmica, que é a movimentação das pessoas. As pessoas não são cargas estáticas, elas se movimentam, então a estrutura está movimentando a todo tempo, elas vai ocupar um apartamento, vai desocupar outro, essa estrutura está em pleno funcionamento, ela está se movimentando, ela é como um corpo, né? Ela é um organismo vivo que está inserido dentro daquele ambiente. Quando a gente fala da metálica, a gente tem situações... Por que a metálica vem em grandes vãos? Porque a metálica é o que a gente chama de flecha no concreto ou de trabalho. Na metálica vai ter um outro conceito. Eu não vou nem entrar, porque senão eu vou ficar cobiçado em responder. Mas já estou me policiando. Eu acho que a gente vai ter que embarcar um outro episódio. Você falou de flecha, agora eu fiquei... Agora você me provocou. Eu sabia! Eu tô aqui, ele vai fazer. Olha só. Quando a gente montou a Arena da Baixada, que é o estádio do Atlético Paranaense, linda, né? Que também tem um vão de 180 não metros. Posso. Olha aqui, de novo, ó. Olha aí. Cara, isso aqui. Eu não. A gente montou, foi um projeto de uma viga treliçada de 10 metros de altura, 5 de largura, são 2 vigas, suportam toda aquela cobertura. Sensacional. Né? No sentido do maior vão, que era onde ficavam os gigantes concreto, não dava para fazer no maior vão lá. Né? E a gente montou com 11 torres de apoio. E aí, por causa da flecha, né? A gente monta todas essas estruturas grandes com uma contraflecha. A gente faz uma curvatura para cima, que quando você colocar a carga, ela cede e, teoricamente, vai ficar exatamente no 0 a 0. Tem pequenos ajustes, mas ela fica mais próxima do 0 a 0. Né? E lá, a contraflecha que a gente teve que dar foi de quase 1 metro de altura no meio do vão, para 180 e poucos metros de comprimento, quase 1 metro. Né? E aí você falou que um elemento que também trabalha, que também... Ela conversava com a gente durante esse momento, né? Estalava, gritava, e o pessoal que não entendia morria de medo, falou, gente, tranquilo, ela está conversando com a gente, está se acomodando, né? E de fato, se acomodou, né? E veio parar, e está lá linda hoje, e o teto abre e fecha e tudo mais, né? Mas é feito um cálculo e ela conversa com a gente. Vou te falar, se você concorda comigo, até um termo que eu carrego toda a minha carreira profissional, e a galera brinca com os meus bordões, mas o pessoal me perguntou assim, você é o único cara que vai em obra de fone, por que você faz isso? Eu falo, porque eu não quero escutar ninguém, porque eu escuto a obra. Então, escuta a obra que ela grita. Concorda comigo? Ela conversa com você. Escuta a obra. E o metálico é muito bom de conversa, sabe? Já que você falou, vamos caminhar para esse elemento. A gente já fez muita obra no Chile. E no Chile, como você sabe, é um país que está sujeito a efeito sísmico. Tem muito terremoto no Chile. Né? Quando a gente faz obra no Chile, a gente tem que observar, existe até uma norma chilena, que é a NCH 203, que ela exige um patamar de escoamento, né, maior, mais pronunciado, ou seja, ele quer que o aço... mais espaço para trabalho. Isso, que deforme mais antes de romper. Por quê? Porque isso torna... traz para você mais segurança, de não ter ruptura frágil durante um sismo, tá? E também traz muito mais indicações visuais. Né? Quando você vê lá, depois de um terremoto muito grande, por exemplo, que você viu uma estrutura entortar, né? Perfeito, você consegue lá. Se fosse muito rígido, como outros elementos, até o concreto, você acaba chegando num ponto de ruptura
mais cedo, né? Você não quer que a coisa resista, e de uma hora para outra estoura, né? Quem é aquelas pessoas que vão, né, acumulando, daqui a pouco briga com todo mundo. Não, você quer que ela vá dando sinais, né? Você quer que, opa, tá no sismo, olha o aço. Lá você tem que ter mais de 20% de patamar de escoamento. Então, opa, tá escoando, ó, tá lindo. Tá, né? Porque o aço, quem lembra da curva de resistência, ela escoa, depois ele aumenta um pouco a resistência e depois ele quebra, né? Ele entra em ruptura. Então você quer que esse patamar seja longo, né? Que ele converse com você, que ele te mostre o que está acontecendo, que te dê tempo de fazer ações ou evacuar, ou o que seja, para só então, numa situação última, né, acontecer. Zé tá me dificultando. Zé, não faz isso, Zé. Gente, então, vocês começaram a estender, mas a responsabilidade da agenda é sua. Cara, o que ele faz? Ó, pega o autista que não sente nada, daí ele fala, pô, estrutura da Arena da Baixada. Daí eu lembro, arrepio. Pô, Arena Corinthians, ele fala, lembro do desaprumo, pô, arrepio. Pô, é que você não viu, é que ele não se aprofundou nessa cobertura do Einstein aqui. É melhor que não. Aquilo, nem... Porque assim... tem bastante coisa para conversar. Mas o que ele tá falando é delicioso, porque eu acho que você falou coisas tão importantes aqui, que as pessoas não se atentaram. Temos dois públicos. Nós temos o público específico e temos o público que não é do mainstream da construção, que é o público leigo. Uhum. O público que é específico, o que ele explicou? Ele explicou que a gente consegue atender ainda no Chile, com uma norma específica, uma maior variação entre o estado limite de serviço e o estado limite útil. Isso, exatamente. Ou seja, ele está dizendo que o propiciamento de talvez de um tratamento térmico diferente, numa liga metálica diferente, que propicia maior ductibilidade e uma plastificação visual, ou seja, é uma norma que a nossa limita, só para quem está ouvindo, a nossa norma de metálica limita a deformação ao visual, né? Chamado, porque não existe só resistir, mas não pode incomodar visualmente, porque gera desconforto. Desconforto é um item de antropodinâmica da norma de desempenho, o último item da 15575, que a metálica também atende, né? Que é o visual, ou seja, não necessariamente não vai cair, mas visualmente não vai transmitir confiança. Com certeza. E engenharia não é só resistência. E quando ele fala de sismos e da capacidade da metálica, ele fala de uma maneira técnica gostosa de se ouvir, e vou deixar ela mais lírica, mais doce até um pouquinho, que é o que eu preciso... a gente fala do grito, né? Tá conversando. Quando ele falou tá conversando, vamos pensar assim, galera tá lá em casa, eu olho pra edificação, a edificação tá falando assim, ei, corre que eu tô segurando. É isso aí. Corre que eu vou romper. Vai dar tempo. Vai que eu tô segurando. E ela vai se deslocando como se ela estivesse cuidando daquelas pessoas. Então, esse estado limite de serviço, o que ele é? Olha, daqui para lá eu tô me sacrificando por você. Eu ainda tô segurando, eu tô te avisando. É um aviso constante que a gente tem de prazo, que o concreto, e aqui eu vou falar de amizade. Olha que não tem nada a ver. Como tem a ver, na verdade. Quanto mais rígido, menos amigável é. Quanto mais flexível, mais amigável é. Então, quando a gente fala de estrutura, era só fazer essa colocação para ficar, para a criança que talvez estiver ouvindo, papai, o que esses dois estão falando com esse outro moço aqui do lado? Eles estão falando que quanto mais rígido tiver, então não sejam rígidos, pessoal, sejam mais flexíveis. É a metáfora da árvore, né? A árvore, você vê agora nos furacões, infelizmente, o Elaine, quando a palmeira se curva e deixa flexível, né? Ela não quebra, né? Se você fizesse uma palmeira, se o caule dela fosse de sílica, de vidro, né? Nossa! Mexia pouco, quando via já tinha quebrado, saindo voando. A palmeira não. Deixa o furacão passar, né? É flexível, se curva e depois volta. O aço tem um pouco disso. A estrutura imita a vida. É isso aí. Nossa, que sensacional. Que bom. Eu fiquei muito feliz, assim, com esse bate-papo. De novo, Rafael, de novo, não foi programado isso aqui. Não, deixa a gente perto, só que marca uma agenda mais longa, né? Vamos marcar uma agenda longa. Quando você vier para São Paulo, a gente combina alguma coisa, se você conseguir viabilizar. Vai ser um prazer vir de novo, tá? Eu não sabia que ia ter uma presença tão fantástica que nem do Rafa. Não, é sensacional. Eu que agradeço. Que bom. Acho que essa troca com vocês dois, eu sou apaixonado por engenharia, né? Seria uma área que eu
seria a minha primeira opção. Minha segunda seria audiovisual. Estou no audiovisual e feliz por poder contribuir com a engenharia. Então, Legal. fica aquela sensação gostosa que nunca estou trabalhando, né? Então, me Isso sinto, aí. assim, o tempo todo feliz. E, nesse sentido, eu queria agradecer a sua presença, mas antes de você falar suas considerações finais, eu queria que você indicasse para o quadro Convidado Convida uma pessoa que você gostaria de ver aqui, ouvir, que tem muito a contribuir para o nosso setor, assim como foi a sua presença agora. Difícil indicar um, né? Porque você deixa Tem tantos de muitos. fora, né? Acho que com a sua autoridade, Rafa, o que você acha? Quantas pessoas... Eu já... Não, mas não. Vamos lá. Quantos convidados ele pode trazer? Deixa o Rafa escolher, vai. Eu vou 3. Três. Ele tem uma Eu coisa... acho que eu dei certo com ele porque ele tem a camisa dele é azul. Tem azul ali. É isso aí. 3. Três pessoas bem. Melhorei. Melhorou, claro que melhorou. Bem, vamos tentar colocar uma pessoa de cada área. Bora. E aí, porque daí fica... tem uma pessoa da área de projeto que eu admiro, que é um parceiro, já trabalhou com a gente na Brafero, a gente tem uma empresa própria, que é o Jefferson, tá? Da área de Resenha de Engenharia, escritório de cálculo. Eu acho que ele tem muito a contribuir na parte de cálculo de dimensionamento. Convida ele. Jefferson, venha para o podcast. Tá? Eles vão fazer contato contigo, aceite, por favor. Tá, eu acho que ele vai, encaixando a agenda, ele vem com certeza. Tá? Eu queria convidar quem mais? Tá? Para a parte de montagem, né? Muito dessas peripécias que eu contei aí, né? Quem desenrolou isso tudo foi o nosso diretor de montagem, o Adriano Joslin, tá? Queria convidar ele para vir aqui, tá? Adriano, venha contar um pouco mais, que você sabe os detalhes de montagem, né? Eu só estou contando as histórias que eu vi um pouco e escutei bastante, né? E quem mais? Vamos ver. Materiais? Da área de materiais. Para falar dessa liga, desse aço, das inovações. Pois é, então vamos lá, eu vou convidar mais uma pessoa da parte de aço. Bem, a gente depende muito, né, do fornecimento de aço, né? Show. E vou convidar um parceiro que tem nos ajudado bastante, que é o Paulo Hacht, né? Diretor comercial da Gerdau, tá? Eu acho que pode ser uma pessoa fantástica para falar de materiais, entende muito de aço, entende muito do mercado, tá? E pode contar um pouquinho para vocês, né, desses aços especiais que a gente usa em ponte, que é material com alta resistência à corrosão, ou materiais especiais que têm esse alongamento maior, ou outros tipos de materiais que eles produzem, é um dos maiores siderúrgicos do Brasil hoje, né? Paulo, né? Não fique bravo comigo, vem para cá, tá? E o Paulo fica aqui em São Paulo, é mais fácil de trazer ele aqui, tá? Pelo porte dessa conversa, eu tive uma ideia agora que surgiu agora, de repente, pra gente levar isso, talvez, lá pro auditório da FATEC. Cara, Eu levaria você- pro auditório da Claro, FATEC, se você- convidaria estudantes e outras pessoas para participarem. E para essa rodada, eu traria também uma pessoa que eu admiro muito, que você conhece. Aham. É uma mulher, Rosane Bevilacqua. Claro, a Rosane trabalha junto com o Paulo em áreas distintas, mas Sim, com a gente certeza. traz, porque Sim, acho que a Rosane é fantástica. esse complemento, né? A gente Sim. tem ali também duas pessoas da Claro. indústria É. para fazer essa troca. Acho que ficaria... Pode trazer, a gente Bem- faz marcamos um pouquinho de incidência, a gente vem todo mundo Não, para sim. cá, fazemos A gente- um dia de conversas e essa troca é fantástica. Porque imagina a oportunidade de a gente poder, né, conseguir proporcionar isso Sim, pro mercado. E abrir também uma oportunidade para perguntas, né? Porque Sim. Nossa. muitas vezes a gente está no dia a dia, a gente já tem algumas respostas, né? Mas que para o pessoal que não está no dia a dia, às vezes algumas coisas são tão nebulosas como é que aquilo é feito, né? E a eu- gente pode responder, ajudar a esclarecer. Eu falo isso porque, assim, como eu vivo muito no dia a dia de obra, assim, de diferentes portes, né? Então, eu noto um pouco a dificuldade, às vezes até conversando com o Luiz Henrique Ceotto, que você Uhum, conhece, sim, claro, com a própria Luísa Maringoni, Aham. enfim, pessoas, o próprio Zanettini também, que é uma pessoa muito querida, que eu admiro demais. Fantástico. Eu acho que a gente pode trazer, de repente, usar, né, o ConstruiCast para dar oportunidade para um número maior de pessoas, não só ter a oportunidade de ouvir e assistir a esses conteúdos, mas também de ter a oportunidade de, sabe, de conhecer pessoas como você, né, Ótimo. como o Rafael, como a Rosane, essas pessoas que você indicou. Acho que seria uma... Maravilhoso, maravilhoso. Tá? E queria deixar mais uma informação, né? Eu, agora nessa próxima gestão da ABSEM, da Associação Brasileira de Construção Metálica, eu me juntei à diretoria, vou ocupar a vice-presidência de estruturas metálicas, né? Também queria colocar em nome da ABSEM a associação à disposição de vocês, né? Ela pode ajudar, ela pode trazer, de
desde esclarecimentos técnicos, indicações de profissionais, empresas de todas as áreas, né? A Bcen atua em todos os setores que têm relação com a estrutura metálica, não, com a construção metálica, desculpa, seja na parte de estruturas, na parte de torres, linhas de transmissão, light steel frame, revestimentos, etc. Né? Quem não conhece, acesse o nosso site, né? Da Bcen, e eu sei que a partir daí a gente tem muito interesse em divulgar cada vez mais, esclarecer essas dúvidas, trazer informação para o mercado. Não, muito bacana. E abro, assim, o Construcast está de portas abertas para vocês, porque quanto mais, né, união, né, a gente conseguir trazer, a gente de fato vai ter uma construção muito melhor, né, e gerar, porque fazemos parte de uma sociedade. Quando temos uma construção melhor, no final todo mundo ganha. Então é esse o meu desejo. Com certeza. Que bom. E aí, Rafael, fechamos com chave de ouro? Ah, chave de diamante. De diamante. Zé Augusto, não tenho o que falar. Obrigado, Tá. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz de vir aqui. Voltarei outras vezes se convidado, tá? E esse evento na FATEP, pode marcar que eu venho, tá? Tá, então você já está convidado para voltar outras vezes. E, mais uma vez, pessoal, você que chegou até aqui, ajude na divulgação desse conteúdo. Você vê, não é... Detalhe, você não precisa pagar por isso. Pega esse conteúdo, compartilha com estudantes, engenheiros, com investidores, né? Enfim, toda a cadeia da construção precisa ter acesso a um conteúdo com duas pessoas que, além de serem brilhantes tecnicamente, tem muito como ser humano para contribuir com cada um de vocês, inclusive comigo. Obrigado, Maravilha. José Augusto. Eu que agradeço. Gratidão. Obrigado. Valeu. Valeu.